Bem, a Netflix já salvou várias tardes e noites ociosas nossas com filmes clássicos, filmes até mais recentes, e a gente lembra muito dos filmes, né? Mas a gente não pode esquecer que a própria Netflix produz ótimas séries originais, séries que estão dando um banho em canais maiores aí, inclusive, e é por isso que no vídeo de hoje eu vou citar as 10 melhores séries originais da Netflix. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e já vamos começar com essa lista de 10 séries originais produzidas pela Netflix que você precisa assistir. A primeira delas, eu já vou chutar o pau da barraca logo, eu vou falar de Stranger Things, que é uma série bem recente, estreou em 2016 e já é um dos maiores fenômenos da cultura nerd, cultura pop aí do último ano. É uma série que traz bastante referências, né, dos anos 80, ela se passa nos anos 80 e acompanha um grupo de garotos. Um desses garotos de 12 anos, ele some, desaparece sem deixar rastros e acompanha ali uma rotina de uma cidade bem pequena. São vários elementos tirados dos filmes da década de 80, né? Os personagens aqui são muito carismáticos. O elenco infantil, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores pontos positivos dessa série, sem contar que o elemento de suspense, de descoberta no decorrer dos 8 episódios da primeira temporada fazem com que a série seja ainda mais interessante. A segunda temporada da série estreia agora em 2017, sem sombra de dúvidas, é uma das mais aguardadas desse ano. Vamos esperar. Se você ainda não assistiu a série, assista, que vale muito a pena. A segunda série original da Netflix da nossa lista é Demolidor, um dos melhores frutos entre a parceria de Netflix e da Marvel, né? É uma série violenta, é uma série madura, é uma série que traz vários questionamentos do que é ser bom, do que é ser ruim, e tudo isso num mundo de super-heróis, mas num mundo que a Netflix conseguiu trazer de forma bem realista, né? Todos os personagens ali, desde o Demolidor até os seus inimigos, o Rei do Crime, etc., são personagens bem realistas. A gente tem diálogos muito interessantes, personagens que começam a série de um jeito e lá no final das temporadas estão de outro jeito completamente. A gente já tem 2 temporadas, a segunda temporada também é muito bacana, traz outros personagens clássicos aí dos quadrinhos da Marvel. A terceira temporada, se eu não me engano, não sai nesse ano, provavelmente só em 2018, mas vão ter outras novidades. Então Demolidor é uma série que vale muito a pena conferir. A terceira série da nossa lista é um pouquinho diferente porque ela tem 3 temporadas e as 2 primeiras não foram produzidas pela Netflix, mas a terceira foi produzida de forma muito bacana pela Netflix. Eu considero a melhor temporada da série Black Mirror, uma série sensacional e que inclusive já está com a 4ª temporada garantida para esse ano na Netflix. Falaram que já tá, quase todos os episódios já estão prontos. Se você ainda não assistiu Black Mirror, cada episódio é uma história diferente e são sempre críticas à tecnologia, ao envolvimento do ser humano, né, ao vício do ser humano com a tecnologia, a nossa dependência. Alguns episódios se passam num futuro mais distante, outros não, são aqui no presente mesmo. É uma crítica muito bem-vinda, sempre com atuações excelentes, com temas muito bacanas. Alguns episódios são um pouco mais lentos do que os outros, mas na grande maioria é uma experiência bem impactante. Inclusive tem alguns episódios fortíssimos. Se você ainda não conferiu Black Mirror, assista. A 4ª série da nossa lista talvez seja a mais recente que estreou lá na Netflix. Eu tô falando de Desventuras em Série. A série, a gente tem um filme muito bacana, protagonizado pelo Jim Carrey, e a série é protagonizada pelo Neil Patrick Harris, aquele de How I Met Your Mother, e ele faz o papel do Conde Olaf. É uma série bem diferente, até porque a história, né, ela tem um contexto diferente, ela tem um pouco de humor negro, às vezes meio infantilizado, e às vezes você vê que tem uns toques para os adultos também bem forte.
A primeira temporada são 8 episódios. Os primeiros episódios eles começam mais lento, mas pra quem gosta desse tipo de história caricata, né, de personagens meio sem noção, Desventuras em Série vai ser uma série que pra quem não levar muito a sério, nossa, quantas séries sério, mas tudo bem. Quem não levar muito a sério os personagens, alguns são burros demais, outros são muito inteligentes, mas é uma série que tem uma estética muito bonita, uma história interessante, personagens bem marcantes, vale a pena conferir. Se a última série tinha um teor mais infantil, a quinta é completamente o oposto. A gente está falando de política, a gente está falando de House of Cards, uma série que envolve corrupção, traição, mentiras, quem passa a perna no outro de modo mais eficaz. Sem sombra de dúvidas, uma das séries mais críticas, que critica o mundo, o governo que a gente tem no mundo hoje em dia. E a gente tem uma interpretação magistral do Kevin Spacey, né? Ele, em alguns momentos ali, ele quebra a quarta parede para falar com o público. É uma série bem original, é uma série que mostra os bastidores da política de forma com que a gente às vezes imagina, mas não tem noção de como que é. É uma série magnífica que você precisa conferir. A sexta série da nossa lista é mais uma que traz de novo Netflix e Marvel em uma parceria muito produtiva. Eu tô falando da série Jessica Jones, protagonizada pela heroína Jessica Jones, e que é uma personagem completamente fora do padrão. Ela não é nenhuma mocinha indefesa, muito pelo contrário. Quando eu comecei a assistir a série, eu tinha até senti uma antipatia pela personagem, justamente porque ela é ranzinza, ela gosta de beber pra caramba, ela tira os outros, ela é bem fria, e isso, da mesma forma que te irrita no início, né, depois você acaba criando uma certa afeição pela personagem, porque ela é mais próximo de uma pessoa, claro, uma mulher de TPM, talvez o tempo todo, mas ela lembra sim uma pessoa real, mas com superpoderes. Destaque também pro vilão dessa série, que é assim, magnífico. Tem vários personagens aí, tem o Luke Cage, que também tem a série dele, que é uma série bacana, mas eu ainda prefiro Jessica Jones. A sétima da nossa lista talvez seja a série mais ousada dela, por que não? Eu tô falando de Orange is the New Black, uma série que também envolve muito aí o universo feminino, até porque a gente acompanha uma penitenciária feminina, né? A gente acompanha ali o dia a dia das detentas, mais especificamente da protagonista, a Piper, né? Ela é presa e você tem o ponto de vista dessa personagem ali dentro da penitenciária. E claro que fatores externos à prisão dessa personagem também voltam a assombrá-la. É uma série muitas vezes caliente, que as intrigas nos deixam mais envolvidos com o roteiro e com as personagens, e tem muitas personagens bem memoráveis nessa série. Então, se você ainda não assistiu Orange is the New Black, dê uma chance a ela. A oitava da nossa lista é Better Call Saul, uma série derivada de uma das séries mais amadas de todos os tempos, que é Breaking Bad. E aqui nessa série, em Better Call Saul, a gente segue o personagem do Saul Goodman, né? Um advogado nada convencional. Quem já assistiu Breaking Bad conhece bem essa figura, uma pessoa que, apesar de ser um mala sem alça, é bastante carismático, sem contar os outros personagens da trama, né? E aqui a gente acompanha o Saul Goodman antes do momento lá que a gente conhece ele no Breaking Bad, a carreira dele, né? Os perrengues que ele passou aí, porque ele tem um caso mais estranho do que o outro, né? Uma série bem divertida, com personagens bem memoráveis e tá no universo de Breaking Bad. A penúltima série da nossa lista é Narcos, protagonizado pelo nosso querido Wagner Moura e produzido e dirigido algumas vezes também aí pelo José Padilha, que é o diretor do Tropa de Elite 1 e 2, e aqui a gente tem uma produção muito bem feita em vários aspectos, não só na direção, não só no roteiro, mas principalmente até pela interpretação do Wagner Moura como um dos maiores traficantes da história desse planeta, que é o Pablo Escobar, né? E aqui ele sempre dá uma atuação bem segura, por mais que no início algumas pessoas criticaram um pouco o espanhol do Wagner Moura, mas depois ele foi se mostrando mais seguro. E a história do Pablo Escobar, né? Não tem nada mais emocionante que isso. O cara
começou lá de baixo como um traficantezinho e depois se tornou o maior cabeça aí da Colômbia, e toda a perseguição da narcóticos por esse cara é uma série interessantíssima. Bem, a última da nossa lista e definitivamente não menos importante é a série Making a Murder, né? Uma série de 2015 que até então tem uma temporada de 10 episódios e é a série mais diferenciada da nossa lista, até porque ela é em estilo documentário. Tudo ali é real, né? As filmagens, as falas, os personagens. E a gente acompanha um indivíduo chamado Steven Avery, que ele ficou preso durante 18 anos por um estupro, que ele sempre dizia ser inocente, e depois o pessoal comprova que esse cara é inocente, mas aí quando ele está prestes a processar o Estado por isso e coisa do tipo, ele é acusado por um outro crime, e é aí que a série se desenrola, né? Qual é a desse cara? É uma série bem interessante, bem instigante, cheia de mistérios, né? Se aquilo ali não fosse documentário, poderia muito bem ser um filme de ficção científica que seria tão interessante quanto. Se você gosta de documentário, se você gosta de suspense, essa série é essencial. Bem, tá aí, essa é a minha lista das que eu considero as melhores séries originais produzidas pela Netflix. É claro que tem outras séries lá da Netflix que também são muito boas. Se você tem alguma outra sugestão de série produzida pela Netflix que merecia estar nesse tipo de lista, deixe aí nos comentários. Diga também quais são as suas preferidas dessas que eu falei. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva nesse botão, é fácil, rápido e de graça. Se você já é inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like aqui, que também dá uma força muito grande aqui para o Refúgio Cult. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até mais!